aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar hoje de algumas questões. Trouxe crase aqui, né, que é um assunto que é muito cobrado, a banca cobra sempre, frequentemente. Peguei questões aqui só deste ano mesmo, tá? Então, nós temos um assunto que é bastante cobrado e a banca faz, assim, questões bem variadas, né? Então, é bom que a gente resolva as questões para que a gente consiga, então, entender a dinâmica da banca aqui, tá? Aproveitando, ó, vamos aqui ficar bem atentos. Tá vendo aqui a descrição do vídeo aqui, ó? Você tem aqui a nossa super revisão de véspera, que vai acontecer dia 14. Está aí já, ó, já está aí, né? A gente está chegando das 8 horas, começa às 8 horas da manhã, presencial, lá mesmo em Goiás, tá? Então, nós vamos para lá com uma turma aqui do Alfacom. E eu espero que você participe também. Quero encontrá-lo lá com a nossa equipe, né? Conversarmos, tirarmos foto, né? Muitas dicas. Vai ser um dia inteiro de muita aula, muito conteúdo. Então, espero que você um dia possa, né? Nesse dia possa estar aprendendo com a gente aqui, ó. Aponte a sua câmera para o QR Code que está aqui, ó. Tá? Aqui nós temos um QR Code. Aponte ali a câmera do seu celular para você saber bem certinho as informações, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, fala o seguinte para você, ó. Assinale a alternativa que justifique o emprego de crase no fragmento a seguir, tá? Assim, ó. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender a comunidade. Temos o seguinte agora aqui, ó. Atender, quem atende, atende a alguém. Comunidade é um artigo que acompanha a palavra a. Então, eu tenho preposição que veio do verbo atender e eu tenho um artigo definido que veio da palavra, acompanha a palavra comunidade. Então, temos aqui, ó, preposição mais um artigo definido feminino. E aqui a banca quer verificar, então, qual é a justificativa adequada para a crase, tá? Então, vamos lá. Na letra A, preposição a mais artigo a, perfeita, tá? Letra B, artigo a e preposição, Qual que é o problema aqui? A ordem, tá? Tem que ser nesta ordem. Primeiro aparece a preposição e depois aparece o artigo, tá? Eu não posso inverter, porque a preposição veio do verbo atender. Tá, então não é. Locuções adverbiais não é uma locução adverbial, não é a locução nenhuma, falar a verdade, tá? Não é uma locução. Então, realmente, a letra A. Então, a banca quer que você identifique aqui qual é a regra que justifica, então, o emprego da crase neste trecho, tá? Lembre-se de que a crase é a junção de A mais A. O primeiro A sempre é uma preposição. E o segundo A pode ser um artigo ou um pronome. É mais comum ser artigo. Mas o primeiro sempre vai ser preposição. Beleza? Muito bem. Próxima questão agora aqui, ó. Dentre as alternativas, assinale aquela em que há uso incorreto do sinal indicativo de crase. Então, temos um uso aqui que não tá legal. Vamos lá. De repente, precisei devolver um protótipo de aplicativo. Aquela hora da madrugada, só mesmo para me auxiliar. Veja só. Aqui, ó, nós temos quando mesmo que aconteceu isso? Aquela hora da madrugada. Isso daqui, ó, é uma locução feminina, tá? Ela tem um caráter adverbial, porque expressa tempo, mas e veja que por que ela é feminina? Porque eu tenho um substantivo feminino como base. Então, a crase está certíssima aqui. Letra B. Há alguns grupos que se negam à tecnologia. Não é à toa que ninguém se une a eles, ó. Não é à toa, tá? Veja. Quando eu falo não é à toa aqui, ó, não é à toa que quase ninguém. Aqui nós temos justamente mais uma locução feminina. Então, crase certinho aqui. Próxima. Atualmente é feito às pressas. Feito como? Às pressas. Outra locução feminina aqui. Sobre as redes sociais. Olha o que nós temos agora aqui, ó. Sobre é uma preposição. O sobre é uma preposição, tá? Anote lá, ó. Preposição, não admite crase, tá? Preposição.
A única exceção aqui, ó, exceto a palavra até, que é aquele caso opcional de emprego de crase, tá? Então, não se usa aqui, ó. Por isso, ele tem essa resposta, ele quer que encontre qual? A incorreta. Da Revolução Industrial à digital, temos aqui, ó, um intervalo. É assim, ó, da, ou seja, D mais A. Eu tenho A mais A. Isso aqui é um paralelismo, porque eu vou ter aqui, ó, preposição mais artigo, preposição mais artigo. Então, eu tenho aqui, ó, a estrutura idêntica. Isso a gente chama de paralelismo sintático, tá? Então, ó, paralelismo sintático, tá? Muito bem. Então, a resposta é a nossa letra D mesmo. Próxima questãozinha aqui, ó. Em relação ao uso facultativo da crase. Facultativo é a mesma coisa que opcional. Quer dizer o seguinte, tanto faz se eu uso ou não a crase. Não faz diferença, tá? Não faz diferença aqui. Então, veja só. Vamos marcar agora quais são as opções que estão corretas aqui. Então, assim, ó, na primeira tá assim. Diante de pronomes possessivos femininos no singular, quando o termo regente exigir a preposição a. Olha, nessa daqui, perfeita, tá? Aqui, nós temos a regra de emprego facultativo de emprego de crase aqui, tá? Então, realmente, tá certinho aqui a 1. Muito bem. 2. Diante de nomes próprios femininos, ok. Certíssimo aqui também, tá? 3. Diante de, olha só, tem quase igual a 1, só que ele coloca plural, tá? Não existe daqui, é só no singular que esse uso é facultativo, tá? Então, 3 está errado. Diante de verbos, não, isso aqui é proibido, ó. Proibido, crase de verbo. Então, só a 1 e a 2 mesmo, tá? Aqui, possível seria assim, ó. Eu tive acesso à minha nota. Então, neste caso aqui, ó, o A pode estar com crase ou sem crase. E esse nome feminino aqui, ó, entreguei a Patrícia os resultados. Então, neste caso aqui, ó, eu posso colocar ou não crase. Então, isso aqui é que são os usos opcionais de emprego de crase. Beleza? Muito bem. Próxima questão aqui, temos o seguinte. Leia o fragmento do texto 2. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária, veja só, incorporados a algo, e eu tenho a sua vida, perfeito, tá? Então, por isso nós temos aqui o encontro do A mais A. E veja que neste caso, eu tenho um sua aqui, ó. O sua, ele é o quê? Ele é um possessivo feminino no singular. Então, aqui eu tenho um caso opcional de crase? Sim. Aqui, ó, tanto faz se eu colocar ou não a crase. Eu escrevesse assim, ó. A sua vida. Escrevesse assim, também estaria certo, tá? Veja só. E a banca que você encontra aqui, uma alternativa em que este sinal é usado incorretamente, tá? Vamos lá. Letra A. A palestra sobre mudança de hábitos ocorreria ontem às 8 da manhã. Isso aqui, ó, antes de horas, tá? Quando eu tenho horas aqui, ó, é um caso obrigatório, tá? Então, aqui, ó, com horas, é um caso obrigatório. Depois, o palestrante decidiu cancelar a festa, pois ficou nos esperando desde às 7. Tá, aqui eu uso crase? Não, ó. O desde é uma preposição. Lembra que na questão anterior, ó, eu falei que preposição não admite crase? Isso aí, ó. O desde aqui é uma preposição, tá? A preposição não se usa crase, tá? Aí depois, soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé. Opa! A pé é uma locução, mas é uma locução masculina, tá? A crase, ela é opcional, né? A crase, ela é obrigatória com locução feminina e com masculino é proibido, tá? Então, realmente, errado aqui, ó. Então, resposta letra C. Letra D.
Ele repensou e tivemos uma nova oportunidade. Saímos às pressas. Aqui nós temos o quê? Uma locução feminina, tá? E explicamos que, às vezes, novamente, nós temos aqui uma locução feminina, tá? Então, quando nós temos uma locução feminina, a crase é opcional, a crase é obrigatória. Mas o que é uma locução feminina? Veja que na base da locução nós temos uma palavra que ela é feminina. Então, quando eu tenho uma locução que é são duas ou mais palavras juntas, que elas têm um significado, e esta palavra, a base da locução é uma palavra feminina, aí a crase tem que acontecer. Então, locução feminina, crase obrigatória. Precisa haver a crase aqui. Fechou? Muito bem. Então, nossa questão tem que ser aqui a nossa letra C. Muito bem. Próxima questão. Assinale a alternativa em que há uso incorreto do sinal da crase. Uso incorreto. Muito bem. De novo, viu? A banca trabalha bastante com isso, né? Uso incorreto. Beleza. Antes, só para eu falar, não deixar você esquecer, estamos dia 14, ó, das 8 às 18, na nossa revisão presencial. Vamos até o local de prova, tá? Espero que você possa participar conosco. Aproveite, tem o nosso QR Code aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o QR Code, tá? Aqui tem o QR Code. Mire a câmera do celular e fique sabendo das informações. Vai estar bem legal, tá? Espero poder estar lá com você, nos encontrarmos, tirarmos foto, conversarmos um pouquinho, tá? Beleza? Vai ser bem legal, tá? Aproveitando, ó, deixa o like aqui, comente no vídeo, né? Se você vai, se você não vai, deixa aí todo o seu comentário aqui no vídeo, beleza? Muito bem. Então, olha só. E temos que achar agora incorreto, tá? A letra A tá assim. A chatice se deve à instabilidade. Quando uma coisa se deve a algo. Beleza. Instabilidade é uma palavra A. Então, A mais A com crase. Certíssima a crase aqui, tá? Beleza. Letra B. Tem que achar incorreta. Não é à toa. Ó, de novo, a expressão à toa, né? Vocês perceberam aqui que nós fizemos antes uma questão, ó. Cadê o à toa aqui? Ó, não é à toa. De novo, tá vendo aqui, ó? Tá? Então, vai crase aqui. Em referência a salário. Não, né? Ó, vamos lá. Quando eu tenho a mais masculino, a crase é proibida, tá? A mais verbo, a crase também é proibida. A no singular mais plural. Aí um macetinho para você aqui, ó. A no singular mais plural, crase passa mal. A no singular mais plural, crase passa mal, tá? Quando tiver A mais numeral cardinal, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Se eu tiver o A mais um ou uma, tá? Também é proibido emprego de crase aqui, tá? Aqui são alguns, né, casos mais comuns. E há mais alguns pronomes, tá? Eu vou escrever aqui alguns deles, ó. Por exemplo, se tiver a mais ela, a mais esta, a mais você. Opa, o essa também vale. Peraí, volta pra cá. A mais essa, tá? A mais você, antes de cada, toda, tá? São qualquer também. São palavras em que você não tem crase aqui, tá? Ainda quando nós tivermos palavras repetidas aqui também não se usa crase. Beleza? Muito bem. E aqui, ó, veja, em referência a salário, isso aqui é a mais masculino, né? Eu falo o salário. Então, aqui não vai crase. Nessa aqui, em clima de comoção de fim de ano, chegou-se a tecer elogios aos funcionários, ó. Tecer elogios a alguém, tá? Aí a leitura tá aqui, ó. Inclusive aquele. A frase é assim, ó. Olha que interessante aqui, ó. Tecer elogios aos funcionários. Inclusive aquele chato que todos criticavam. Aí a leitura é assim, ó.
tecer elogios, né? Ó, eu falo assim, tecer elogios a alguém. Eu não posso pegar a preposição a aqui e jogar para escanteio. Tá, mas eu faço o que agora aqui, ó? Bom, se eu pensando nisso, ficaria assim a frase, né? Ó, tecer elogios a aquele, porque eu tenho que ter a preposição aqui. Mas eu posso escrever a aquele, a no português, elogios a aquele, não dá. Então, aqui ó, nós vamos juntar esses dois as, para não haver esse som estranho, tá? E nós colocamos aqui crase antes do a, beleza? Muito bem. Podemos ir às reuniões. Quem vai a algum lugar. E eu falo às reuniões, a mais as, crase aqui. Olá, que legal, viu? Decore os casos aqui, ó, proibidos de crase, tá? Porque eles aparecem bastante nas questões de crase, tá? Então, aqui são os casos proibidos de emprego de crase. Tem que decorar, professor Giancarlo? Tem. Não tem opção aqui, não. Beleza? Muito bem. Próxima questão. Observe a crase na sentença. Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. Então, aqui, eu quero que você agora explique por que é que eu tenho isso daqui, ó. Sobreviver a algo, ó. Nós temos que sobreviver a alguma coisa. Agora, uma dica legal para você, ó. Quando você puder trocar a palavra, o substantivo, que é feminino, por um masculino, ó, em vez de colocar influência, eu vou colocar aqui, em vez de frase, vou colocar assim, ó, vou colocar impacto, tá? Só isso. Qualquer palavra masculina, tá? Qualquer uma. Sobreviver à influência, tá? Beleza. Tá nosso azinho aqui, ó, com a crase. Se eu colocar uma palavra masculina, o que fica? Eu não falo sobreviver a impacto, sobreviver ao impacto. Perceba que no feminino é a com crase, no masculino viral, então se eu faço a troca de um feminino por um masculino e esse a viral tem que ter crase, tá? Então quer dizer que aqui nós temos o quê? Sobreviver a algo e eu tenho influência que admite o artigo a, tá? Vamos lá. Então, agora, explicações que a banca tem aqui, ó. Indiferente, o verbo ser transitivo, indireto ou direto, só haverá crase de um termo determinado. Não, né? Com um masculino. Nossa, que viagem, né? Não tem crase com masculino. Não pode ser verbo direto, né? Porque não tem preposição. Viagem, que é essa letra A, viagem. B. A preposição exigida pela expressão anterior, que é um verbo, se une ao a, que é um artigo, exigido pelo subjuntivo feminino. Perfeito, ó. Sobreviver a algo, isso aqui é um verbo, e o a que acompanha o substantivo feminino e influência. Ó, letra B, perfeita aqui. Letra C. Aí ele fala que são locuções, não tem locução nenhuma aqui, tá? Quais são locuções adverbiais? Ó, chegamos à noite, tá? Saímos às pressas. Isso são locuções adverbiais. Conjuntivas. À medida que. Isso é uma locução. Ui, chama aqui que eu esqueci do i. À medida que. E prepositivas, tá? À frente de. Então, aqui, isso aqui não é locução nenhuma, tá? Então, resposta tem que ser a nossa letra B. Perfeito? Muito bem, ó. Deixe seu like aí, compartilhe o vídeo, comente. Veja que nós temos, olha, para cá, eu tô falando errado. Para cá o nosso QR Code aqui. Mire, saiba as informações, estamos com a nossa revisão de véspera presencial, hein? E eu espero você. Tomara que você possa ir. Vamos lá, próxima questão. O acento grave e tal. Observando as voltas com os sorvetes e Coca-Colas. Então, veja, ele fala só aqui, ele fala, ó, ele foi corretamente empregado, tá? Observando as voltas, aqui nós temos uma locução feminina. E agora, banca, aqui você encontra aquela opção em que há erro quanto ao emprego de crase. Vamos lá. 7. Letra A. Sua frequência às aulas é muito irregular. Sua frequência a alguma coisa, tá?
Então, veja, sua frequência às aulas. Crase aqui, porque eu juntei o A mais As. Tá. B. Todas farão jus a uma. Opa, volta comigo aqui, ó. Lembra aqui do sinal antes de, ó, A mais um ou uma crase proibida. Então, aqui não vai crase, não. Depois, os candidatos chegaram a 1 hora e saíram às 3. Isso aqui, ó, é crase quando nós temos horas, tá? Aí você usa aqui, ó. Dirija-se àquela próxima sala. Então, é assim, ó. Dirija-se, ó. Dirija-se a algo, algum lugar, né? A aquela sala. Eu posso escrever AA no português? Não. Aí o AA vira a crase aqui, tá? Muito bem. A semelhança do que foi assinado, redigimos, ó. A semelhança de. Isso daqui, ó, é uma locução feminina. Então, só a nossa letra B que realmente está com problema aqui. Ok? Muito bem. Vamos lá. Próxima. É uma espécie de indústria às avessas, ó. Às avessas, aqui nós temos uma locução feminina. Você percebeu como a banca gosta de cobrar a locução feminina, tá? Então, ela fala que nós temos aqui a crase. Agora, o que você encontra aqui, ó? Uma opção em que se erra. De novo, a banca quer que você encontre o erro, tá? Então, veja como a gente parece que faz a mesma questão todas as vezes, né? São frases diferentes, mas é a mesma lógica. Vamos lá. Letra A. Vestiu-se a caráter. Aí já não é de cara, né? A caráter. Veja, eu falo o caráter de alguém, não falo a sua caráter, o seu caráter. Não se usa crase quando eu tenho a mais masculino. Isso aqui é caso proibido de crase, tá? Letra B. Sempre que prefere comida, a brasileira, tá? Veja, a brasileira aqui, eu falo, isso aqui é uma locução feminina, tá? A margem da família também é uma locução feminina. Onde? A margem da família. Informações às claras, que é a mesma coisa que o enunciado. De novo, temos uma locução feminina. Estavam todos à mercê de algo. De novo, temos uma locução feminina. Então, na letra A banca colocou uma locução masculina. Não. A crase é com locução feminina, não com locução masculina, tá? Então, errada, só a nossa letra A que está errada. Nas outras todas temos crase com locução. Fechou? Muito bem. Próxima questão. O emprego do acento grave em dessa distorção de percepções a qual os jovens estão submetidos. Aqui é o seguinte, ó, nós temos aqui regência com pronome relativo. E a questão é assim, ó, você vai ter uma preposição mais um pronome relativo e o termo regente, ele vem depois. O que é o termo regente? É aquele que exige a preposição, ó. Vou colocar um exemplo bem simples para você entender aqui, ó. Não. É diferente. Peraí. Ó, se tem a lógica aqui, ó. E esta é a comida de que mais gosto, tá? Veja, eu posso falar ainda assim, ó. Esta é a comida da qual mais gosto. Dá certo também, né? Então, aqui, ó, o da qual, sabe que é a junção de mais a qual. Então, agora a pergunta, de onde vem essa preposição de que está antes do pronome relativo? O termo regente está na frente, ó. Quem gosta, gosta de algo. Então, o verbo gostar, neste caso, exige a preposição de. Por isso que ele tem a crase. A preposição. E na frase aqui, ó, tá assim, ó. A qual os jovens estão submetidos, tá? Lembre-se de que esse a qual com a crase é a junção de a mais a qual, tá? O primeiro a aqui, ó, ele é uma preposição, tá? Então, eu sei que tem preposição aqui. De onde que ela vem? Quem está submetido a algo.
Então, a preposição ali, ó, ela veio da palavra submetidos aqui, ó, né? Que nesse caso é o quê? Isso aqui é um adjetivo. Então, a crase vem por isso que tem que ter crase aqui, ó. Estão submetidos a algo. A crase aparece aqui, tá? Vamos lá. Então, qual a explicação? Letra A. Pelo gênero feminino do pronome. Não, nem tem gênero aqui. Não é por isso que tem crase. Porque é uma expressão adverbial? Também não. Exigência do verbo estão? Não, né? Quem está, está. Presença anterior de pessoas? Nada a ver, tá? Aqui, ó. Em função da regência de submetidos. Submetidos a algo. Então, a preposição está antes do pronome relativo, tá? Guarde aqui essa regrinha aqui, que ela é sempre fixa. Não muda. Sempre é desse jeito. Ok? E agora, nossa última questão, ó. Leia as afirmativas abaixo agora. Identifique aquela que apresenta acentuação e crase, que estão o quê? Corretas, tá? Vamos lá. A nossa tá assim, ó. Primeira. Hoje terei que ir à escola. Quem vai a algum lugar, mais a escola, então a mais a crase aqui. Perfeito. Então, a 1, ó, certíssima aqui. 2. Você não tem ideia. Opa! A palavra ideia não tem mais acento, ó. Ideia, plateia, tá? Assembleia, joia, tá? Heróico são palavras que não tem mais acento. Elas tinham antes aqui, ó. Mas agora não tem mais, tá? Então, quer dizer, ó. Como foi minha visita? Aqui tá certo, ó. Minha visita a algum lugar, tá? Então, aqui tá certo. Mas a palavra ideia tá errada. Então, não dá para ser a 2. Hoje às 10. Hoje às 10. Então, se eu falo hoje às 10, é horário. Horas, sempre nós temos crase aqui. Terá início alguma coisa, né? Não tem A mais A aqui, ó. É sem crase. Depois, à medida que, legal, locução feminina aqui, ó. À medida que, locução feminina, mais estudo sobre este tema, mas mais atraído por ele. Certo? O acento aqui, ó. Então, essa também tá certa. Resposta, letra A, porque a 1 e a 4 que estão corretas aqui, certo? Então, quando fazemos questões de crase, lembre-se sempre dos casos proibidos de crase. Aqui a banca cobra bastante locução feminina, né? Então, tem que saber os casos proibidos, locução feminina, caso facultativo, que é a base da crase. É decoreba? É, mas tem que saber, tá bom? Então, fechamos aqui, ó, não se esqueça, aproveite, QR Code tá aqui, né? Deixe o like também na nossa aula aqui, comente aí, faça seu comentário e, se possível, esteja conosco no dia 14, nossa revisão presencial, tá bom? Beijo, gente, até mais!